Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um vídeo de matemática do Enem. E hoje o nosso problema é sobre juros compostos, e de uma maneira que o Enem tem gostado de cobrar nos últimos anos de forma recente. Vamos lá? Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado numa loja. Negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto e no valor de R$ 202. O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro, ou seja, 2 meses após o início da compra, e terá o valor de R$ 204,02. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista, negociado com o cliente, correspondendo ao financiamento aprovado. O valor à vista em real que deverá constar na nota é de. Esse é o típico problema de juros compostos em que você tem o valor final, porque o valor das prestações que você vai pagar já é o valor acrescido do juro. E a pergunta é sobre o valor atual, o valor à vista do problema. Eu não sei, o problema em hora nenhuma diz qual foi o valor negociado à vista, só disse a negociação para o pagamento final. Então, nesse tipo de problema, você sabe o pagamento lá na frente, você tem que antecipar o seu pagamento. É o problema de antecipação de juros compostos que a gente fala. Então, a melhor maneira de se resolver esse tipo de problema é imaginar uma linha do tempo. Então, você tem o início da história, você tem tudo o que acontece depois de um mês e o que acontece depois de 2 meses. Aqui está dividido nessa linha do tempo, porque o problema fala em 2 meses consequentes só, apenas. Tá? Se fossem 10 meses, a ideia seria pensarmos nas 10 divisões ali de um certo intervalo numa reta. O que acontece? Eu sei que depois de um mês o valor pago será de R$ 202 e depois de 2 meses será de R$ 204,02. Isso é como se fossem os montantes a serem pagos, porque o montante, lembrando, né, que no juro composto, o montante é o capital que multiplica 1 mais i elevado a t, e montante é aquele dinheiro que você agrega o juro ao capital, no caso aqui, tomado como empréstimo ou investido, qualquer situação. No caso, montante é o valor que você vai pagar já acrescido desses juros de um mês. Então, a pergunta do problema é saber qual é o valor aqui nessa data, na data em que eu fiz a compra, o valor à vista para ser colocado na nota fiscal, de tal forma que depois de um mês eu pago a parcela de 202 e depois de 2 meses eu pago a parcela de 204,02. Então, é o problema de antecipação. O que a gente precisa fazer? Esse valor a ser pago depois de um mês, ele tem que ser antecipado para essa data, para eu saber qual era o capital inicial aqui, referente a esse 202, ou seja, qual seria um dinheiro que eu teria que ter hoje para que depois de um mês ele valha os 202 e aí sim eu possa pagar aquele valor da prestação. E mesma coisa tem que ser feito com o valor que vai ser pago depois de 2 meses. Eu preciso saber qual é o valor que eu tenho hoje no momento, que eu deveria ter hoje no momento, para que depois de 2 meses ele valha aqueles 204,02. Então, eu preciso descobrir o que eu teria hoje para que lá no final eu tenha o valor dado, certo? Esse é o problema de antecipação de capital, de juros. Ultimamente, o Enem tem cobrado esse tipo de questão quase todo ano na prova do Enem, tá? Então, atenção na resolução. O que a gente precisa saber? A fórmula dos juros, né, do juro composto, é essa, que montante é capital que multiplica 1 mais i elevado a t, e o que a gente precisa calcular aqui no problema é o que é o capital 1 junto com o capital 2, porque esses dois valores agregados vai dar o valor à vista do produto. Para nós descobrirmos quem é o valor do capital, a gente deve isolá-lo aqui na fórmula, e isso é 1 mais i elevado a t. Né? A fórmula aqui de montante, ela serve para calcular o montante. Se você tiver o capital, você aplica a taxa de juros e descobre lá na frente o valor do montante. Contrário, se o exercício te dá um montante lá no final e quer descobrir quem é o capital, você traz esse valor para trás, né? Você adianta esse valor, você antecipa esse valor. E aí, para fazer essa antecipação, a gente isola o valor de C simplesmente aqui na fórmula. Então, é o montante dividido por 1 mais i elevado a t. Isso aqui em duas partes, então, como se isso aqui fosse o montante 1 e isso aqui fosse o montante 2, as duas quantias que eu tenho para quitar a minha dívida, a gente isolando na fórmula, eu teria que o capital 1 seria o montante 1 mais i elevado ao tempo que esse dinheiro vai ficar aplicado, que no caso aqui o montante 1, ele é
o tempo de um mês só, então vou colocar o tempo 1 aqui. Então, achar o capital 1 é pegar aquele montante 1 que é de R$202 e dividir por 1 mais I, lembrando que a nossa taxa é de 1% ao mês, isso significa na forma decimal 0,01, isso elevado exatamente a 1. Então, o nosso capital 1 é R$202 dividido por 1,01. Esse resultado, ele vai totalizar R$200. Essa divisão totaliza R$200. Ou seja, eu preciso ter R$200 hoje em mãos para que ela renda 1% depois de um mês e passe a valer 202. Se eu pegasse esses R$200, aplicasse num banco, em alguma aplicação, que me desse 1% de juro ao mês, depois de um mês eu tenho 202, pego esse dinheiro, vou lá e pago a minha parcela de R$202, tá? E aí a mesma coisa fazendo por capital 2, que vai ser o montante 2 dividido por 1 mais I, só que agora para um tempo de 2 meses, porque a nossa taxa é ao mês, então o nosso período aqui é de 2 intervalos de tempo. O nosso capital 2, então, é o montante 2, que é R$204,02, dividido por 1 mais 0,01 elevado ao quadrado. Isso vai dar 204,02 dividido por 1,01 ao quadrado. Este número dá 1,0201. E aí essa divisão também resulta em R$200, ou seja, eu precisaria ter mais R$200 hoje para que, deixando aplicado no banco, rendesse durante 2 meses, aquela taxa de juros de 1% ao mês, virasse R$204,02 lá no final da história. Ou seja, o que é o meu capital total, o meu preço à vista do produto? É a soma desses dois valores, o 200 com 200, ou seja, é um produto que à vista custaria R$400. E ao final das contas seriam pagos mais, né? Porque a soma aqui daria R$406,02. Essa diferença entre o valor à vista e o valor final que você paga, somando cada uma das parcelas, é o juro que foi pago nesse período todo. Que não é o caso da pergunta do problema, ele queria saber o valor à vista. Então, essa ideia desse problema de fazer uma antecipação de uma dívida futura, você traz para um valor atual. Certinho? Esse tipo de problema o Enem tem cobrado bastante, é bom você ficar atento na dica de resolução, certinho? Um abraço, curte as nossas páginas, acompanhe os nossos vídeos diariamente, você vai ter sucesso lá no final. Até mais!